Dando continuidade às nossas listas de cada década, hoje eu vou listar e comentar um pouco sobre os meus 10 favoritos dos anos 90. Já tenho listas de algumas décadas publicadas aqui no canal. Fiz uma playlist só com as listas aqui do canal e a partir de agora quero postar lista de todas as décadas possíveis. Como eu sempre digo, essa não é uma lista de melhores ou de filmes essenciais. É uma lista de favoritos, é uma lista pessoal que serve mais para eu organizar aqui as minhas preferências e ao mesmo tempo recomendar filmes para vocês. Não é necessariamente uma lista de filmes essenciais, mas uma lista que reflete o meu gosto pessoal. Mas beleza, vamos começar. Em 10º lugar, O Viajante do Saraceni. Uma das coisas que eu mais gosto em alguns filmes do Saraceni, como esse, ou como o Ao Sul do Meu Corpo e o Casa Assassinada, é que apesar de serem trabalhos narrativos, de contarem uma história, de relatarem a evolução até dessa história, apesar disso, a força dessas obras está muito na encenação das situações, das cenas, em como os personagens e situações parecem, digamos, aparições. Apesar dele seguir uma linguagem um pouco mais clássica e rigorosa, ele tende a ir para um lado mais teatral, para um lado mais alegórico até, porém a partir de uma caracterização realista. Ele me lembra um pouco o Jacques Rivette nesse ponto, porque o sistema do Rivette consegue tratar de elementos mais simbólicos e alegóricos a partir de situações, entre aspas, reais, né? Mas que possuem um tom teatral. O Viajante é baseado num romance do Lúcio Cardoso sobre um caixeiro viajante que chega numa cidade pequena, se envolve com duas mulheres e acende uma pulsão na vida dessas pessoas. E o Saraceni consegue intuir essas pulsões com muita elegância, mas ao mesmo tempo com muito vigor. A fotografia do Mário Carneiro tem um teor mais clássico, mas nunca cai em um mero realismo. Mesmo quando ele filma uma externa, parece que o fundo é meio falso. Parece que é um fundo cenográfico de um melodrama, sabe? Você consegue sentir a vibração desses personagens atormentados pela forma que a arquitetura e os ambientes são enquadrados ao redor deles. Consegue sentir isso pelo tom da voz deles, pelo jeito que eles caminham. Esse filme, para mim, é uma mistura de Jacques Rivette com Douglas Sirk. Ele tem um lado melodramático forte, mas também um lado metódico muito forte na atuação. Eu ainda acho o Saraceni um diretor bem subestimado no Brasil, levando em conta a filmografia dele. Então, quem não conhece os seus filmes, vale muito a pena ir atrás e conhecer. Em 9º lugar, O Conto de Inverno, do Eric Romer. Conto de Inverno é um trabalho que sintetiza muita coisa do cinema do Romer, no sentido de ser um filme que inicia com uma premissa simples. Ele é sobre essa mulher que tem um caso de amor com um cara, mas eles se desencontram e a mulher tem uma filha desse cara. Ele parte dessa premissa simples e a evolução da narrativa não se foca em nada muito melodramático, mas ela é
o relato de uma evolução natural e, digamos, moral dos fatos. A personagem não consegue se relacionar com mais ninguém porque espera reencontrar o pai da sua filha e a sua vida parece que está sempre incompleta devido a isso. O Rohmer era um católico, né? E os filmes dele terão um lado moralista implícito, mas tudo é abordado com tanta leveza pelo diretor que nada do que acontece soa muito forçado. Pelo contrário, na verdade, como ele está lidando com algumas definições universais, você acaba se identificando com a história, quer você seja religioso ou não, quer você seja mais moralista ou não. E em termos estéticos, o Rohmer tem uma abordagem muito espontânea, quase documental. Ele não estiliza nada. As atuações são bem naturais. A decupagem dele tem um certo rigor, mas é muito direta ao ponto e está sempre enfatizando as presenças das pessoas. Apesar desse filme ser uma ficção, tudo nele soa como um relato mais natural de algo muito verdadeiro ou de algo que segue uma certa, digamos, lei natural do mundo. O Rohmer tem um negócio no cinema dele e que lembra um pouco Rossellini, que é revelar um lado, entre aspas, místico, uma força que está implícita em tudo a partir de aspectos da realidade cotidiana. E mesmo com essa abordagem formal mais simples, entre aspas, ele evidencia um aspecto sublime disso. Na verdade, devido até a essa abordagem mais comedida, digamos assim, nesse quesito de conseguir evidenciar aspectos sublimes e transcendentes de elementos cotidianos que respondem, em vários casos, a uma ideia mais moralista. Eu acho que não existe ninguém melhor do que o Rohmer. Da mesma forma que o Ozu integra aspectos do budismo em escolhas específicas dos seus filmes, o Rohmer, de algum modo, faz isso com o seu catolicismo, sem ser evidentemente religioso, mas enfatizando um apelo universal de uma certa moral da religião. Em oitavo lugar, o Adeus ao Sul, do Hou Xiaoxian. O Adeus ao Sul meio que marca um ponto de virada na carreira do Hou Xiao. Ele já era um cineasta com toques mais experimentais, lidava com um ritmo mais lento, já tinha uma direção, né, uma abordagem bastante imersiva, mas nesse trabalho ele praticamente deixa de lado aspectos narrativos evidentes e se foca só em situações envolvendo os personagens que são jovens delinquentes de Taiwan. É um trabalho, por exemplo, que dá mais importância para cenas de deslocamento, cenas dos personagens viajando ou sendo levados para algum lugar, do que cenas em que algo de fato acontece concretamente. E são deslocamentos muito convidativos para o espectador. Você entra ali numa espécie de hipnose pelo modo que ele mostra algumas paisagens, pelo modo que usa uma música mais imersiva em alguns momentos, pelo modo que a câmera parece fascinada por aspectos singelos dos espaços e da natureza à sua volta. E quando alguma coisa acontece,
quando os personagens estão parados fazendo alguma coisa em algum lugar, a câmera nunca vai se focar muito bem em nada. Ela fica ali flutuando pelos ambientes como se o filme todo fosse um estado de transe. Em vários dos seus filmes, ele tem, né, essa câmera que passeia pelo quadro sem nunca definir um ponto central de interesse. Nos anos 2000, ali, nessa virada do milênio, o Rossignol se transformaria em um dos principais cineastas do cinema de fluxo, e esse filme já trabalha muito bem com vários elementos do que alguns chamariam de cinema de fluxo. Em sétimo lugar, o Enigma do Poder, do Abel Ferrara, é um trabalho que também vai dialogar com algumas estéticas mais livres que ficaram em voga nos anos 90 e depois atingiram um certo ápice na virada do milênio. E esse é um caso bem interessante porque ele apresenta um plot bem específico, mas aos poucos abandona a história e lida apenas com sensações envolvendo os personagens. Ele é baseado em um conto do William Gibson e mostra dois espiões do mundo corporativo que fazem um acordo com uma prostituta para que ela seduza o dono de uma grande empresa japonesa. Até uma parte do filme isso fica muito claro, mas em um momento todo esse plano dá errado e o último ato é basicamente uma montagem experimental que não está interessada em concluir a história, mas em trabalhar com as sensações e com as possibilidades gráficas que essa história e esse drama oferecem. O Abel Ferrara gosta muito de usar uma textura mais ruidosa, gosta de fazer fusões entre as imagens, se aproveita dessa estética tecnológica do filme para usar imagens em vídeo de baixa resolução. A imagem, né, para ele, no seu cinema, no geral, tem uma natureza muito viva, né? E vários dos seus filmes chegam a um ponto que esse aspecto vivo da imagem se faz muito presente. As cenas viram quase que uma colagem audiovisual. E eu gosto de como esse filme parte de uma premissa que lembra uma ficção científica, que lembra um filme de espião, mas usa até de apelos estéticos desses gêneros mais tradicionais para fazer algo mais experimental e até mais sensual com as imagens. Em sexto lugar, o Satya, do Ram Gopal Varma. O Satya é um filme de ação indiano que vai seguir uma linha um pouco mais realista. Ele conta a história de um homem chamado Satya que chega em Mumbai para procurar trabalho, mas acaba se envolvendo com o crime organizado e se torna o braço direito do líder de uma gangue. Ele se apropria muito bem de toda a dinâmica urbana confusa e até sombria de Mumbai, o modo que ele usa a cidade e os espaços da cidade nas cenas de ação remete muito ao Johnny To e até um pouco ao Michael Mann. A cidade ali é uma espécie de labirinto em que os personagens se enfrentam. É um ambiente visualmente interessante, mas igualmente tenso e perigoso. É um trabalho que tira o seu apelo mais desse elemento de uma violência direta dentro desse ambiente urbano e toda a tensão que isso traz. Ele tira o seu apelo mais disso do que de uma estilização mais óbvia da violência. Ele até vai vibrar
com aspectos dessa violência, mas nunca vai romantizar isso muito bem. Os bandidos têm um fim trágico, ele tem um lado moral e humanista bem forte, como tem de boa parte do cinema indiano. Nos anos 90, o cinema da Índia de ação viveu uma fase com obras um pouco mais realistas que rejeitavam algumas convenções mais histriônicas do Masala, que eram filmes que misturavam vários gêneros e tinham uma ação mais exagerada e caricata. No lugar disso, né, no lugar do Masala, apresenta uma abordagem mais sóbria, mais realista, com convenções do cinema de ação e do crime, e também tratam de algumas temáticas sociais e comportamentais da Índia com mais seriedade. Em quinto lugar, o Pontos de Madison, do Clint Eastwood. Eu gosto muito de como esse filme parte da premissa meio melodramática, envolvendo ali esse amor impossível e esse encontro muito intenso entre os personagens do Clint e da Meryl Streep. Ele parte de uma ideia melodramática, mas a partir de cenas muito singelas. Tanto a decupagem do Clint como a atuação dos dois é muito minuciosa nesse filme, né? Você entende o que eles sentem por uma simples intenção, por pequenos gestos muito específicos, pelo modo que eles viram o rosto, pelo modo que eles se olham, por como se tocam. Eu gosto muito dessa noção de intimidade que o filme consegue expressar. É aquele tipo de filme que só um diretor experiente e um elenco experiente e talentoso conseguiria fazer, porque ele tem uma premissa simples, mas possui detalhes tão poderosos na execução, na encenação, que faz com que se torne uma experiência muito memorável. Em quarto lugar, o Hitch, do Michael Mann. O Hitch possui um equilíbrio bem interessante entre uma abordagem visual mais estilizada e uma ação muito realista. O Michael Mann faz composições bem complexas. Ao integrar a arquitetura da cidade, usa lentes longas para destacar as figuras humanas e desfocar o resto dos elementos. Nas cenas noturnas, ele deixa a cidade mais abstrata, mais pictórica, enquanto conserva a forma dos personagens. Então ele tem esse lado bem estilizado, mas a dinâmica da ação é muito realista, né? Desde pequenos detalhes, o som dos tiros tem um timbre mais cru, mais abafado. A câmera está sempre muito próxima dos personagens nas cenas de ação. É uma câmera até mais documental. Ele usa muito câmera na mão. Ele tem de coisas minuciosas, do som do tiro até essa câmera aí mais impositiva que segue os personagens, e até a relação dele com a violência é uma relação mais ríspida. É uma violência que realmente causa danos e que passa uma sensação de perigo mais inconsequente. É um filme que assume o espaço público da cidade como um espaço de fogo cruzado e filma isso de um jeito esteticamente virtuoso, como também realista. Tanto é que essa abordagem se transformou em uma grande referência depois disso para vários outros cineastas, né? O próprio Nolan
já disse que se baseou muito na estética do Hitch para construir a atmosfera do Cavaleiro das Trevas. Poucos filmes equilibram tão bem estilização e realismo como o Michael Mann nesse filme. E agora vamos para o ranking, para o top 3 dos anos 90. Em terceiro lugar, o From the Journals of Janseberg, do Mark Rappaport. Esse filme é uma espécie de cinebiografia experimental da atriz Janseberg, em que o diretor mistura um formato de filme-ensaio com uma espécie de performance da Mary Beth Hurt, que fala em nome da Janseberg. O filme usa aspectos da vida da Seberg para comentar sobre elementos políticos e sociais envolvendo os Estados Unidos e a relação conturbada da Janseberg com esse país e com a indústria do cinema como um todo. O diretor faz ali uma espécie de desconstrução de circunstâncias da vida da Janseberg e até de como ela sofreu dentro dessa indústria. Eu gosto muito desse filme porque ele tem uma forma muito livre e muito inovadora. Esse diretor, o Mark Rappaport, é um cara que desconstrói muito bem elementos de Hollywood e do cinema através desse formato ensaístico mais livre. Os filmes dele são filmes experimentais, mas também são documentários e críticas ao mesmo tempo. Então, ele tem esse lado inovador bem interessante e também gosto muito porque ele propõe um retrato bem tocante, bem sentimental e bem desolador da figura da Janseberg, que é uma atriz que eu gosto muito e faz isso sem soar meramente apelativo. Em segundo lugar, Um Dia Quente de Verão, do Edward Young. Eu acho que esse filme chega num lugar semelhante ao lugar que o Plataforma do Ziazanke chega. Ele segue um ano letivo na vida de um garoto em Taipei no início dos anos 60 e propõe tanto um retrato histórico da época em que se passa, como reflete também sobre a formação de identidade desse garoto. Ele aborda ali um microcosmo de modo muito particular para revelar todo um contexto maior a partir disso. Nesse ponto, ele me lembra um pouco o Plataforma, até mesmo em uma espécie de pessimismo e desolação que vai contaminando tudo. Isso lembra um pouco o Plataforma também, e aqui esse pessimismo é até mais trágico. Tudo que orbita ali o garoto é muito instável, a família, a escola, o Estado. Não existe nada em que ele possa se sustentar e, sendo assim, não existe um senso de autoridade. Os outros jovens se tornam muito inconsequentes e o garoto tem uma relação também doentia com a violência. É uma obra muito pesada por tratar de alguns temas, mas também singela na forma que aborda a relação dos personagens com o mundo à sua volta. E assim como no Plataforma, ele também tem uma direção bem imersiva. O ritmo é mais lento. O Edward Young até propõe conflitos um pouco mais diretos do que o Ziazanke, mas ainda preserva essa abordagem bastante imersiva e contemplativa. E em primeiríssimo lugar, o Close-Up, do Kiarostami. O Close-Up já estava na minha lista de favoritos de todos os tempos, então teria que estar aqui, né?
de algum modo. Eu falei sobre ele no outro vídeo dessa outra lista, não quero me repetir muito, mas eu acho que esse é o filme que ali, nos anos 90, redefiniu todo o cinema contemporâneo. É um trabalho que a gente encontra tanto esse misto aí entre documentário e ficção, esse formato aí mais híbrido que irá marcar várias obras contemporâneas, como também a gente encontra uma construção de cena mais imersiva. O ritmo dele é mais lento, ele busca uma espécie de simplicidade formal. Ele não vai estilizar muitos planos, mas vai tentar enfatizar uma beleza mais natural das situações, das pessoas e dos ambientes. O modo que o Kiarostami filma a luz batendo no rosto dos personagens, por exemplo, tem uma certa beleza espontânea. E essa busca por uma beleza que já está nas coisas, essa busca para o aspecto mais singelo do dia a dia, é uma coisa que o contemporâneo, após os anos 90, vai buscar muito. Aqui o Kiarostami desconstrói muito mais esse elemento, mas ainda assim eles existem, e diretamente ou indiretamente esse filme e o próprio cinema dele como um todo foi muito definitivo para as décadas que se seguiram. Mas é isso. Daria para falar de vários outros filmes. Eu gosto muito de como alguns filmes dos anos 90 já possuem aspectos que iriam se tornar bem mais fortes no contemporâneo, nas décadas de 2000 e de 2010. Inclusive, às vezes, eu acho que os anos 90 foram uma transição entre uma fase mais exagerada e autoconsciente do cinema nos anos 80, uma fase maneirista, foram a transição entre isso e uma fase mais conceitual e singela dos anos 2000. Claro que é difícil pensar em termos lineares, ainda mais depois do moderno, depois dos anos 60, mas no geral eu tenho essa sensação. Como eu já postei a lista dos anos 80 aqui no canal, a próxima lista será sobre os anos 70 e deve sair já na semana que vem. Me digam aqui nos comentários o que você achou da minha lista e comente aqui embaixo o seu top 10 dos anos 90. Eu gosto muito de saber os favoritos das pessoas que frequentam o canal. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. É importante que todos se inscrevam para o canal crescer e até a próxima.